capítulo 6. Mateus, capítulo 6, do 19 até o 21, nós vamos ler. Esse é um momento que nós também separamos para cultuar o nosso Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E eu quero liberar uma palavra para você através deste texto aqui em Mateus, capítulo 6, 19 até o 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa passagem aqui, em Mateus capítulo 6, fala justamente do nosso coração. Aqui é uma passagem muito específica falando onde está o meu coração, onde está o seu coração. Aqui a passagem, através de Mateus, aqui fala que se você guardar os seus tesouros aqui nessa terra, em algum momento nós vamos nos frustrar. Se a gente guardar os tesouros aqui na terra, a traça, a ferrugem, destroem em algum momento. Se não destruir, os ladrões vêm e roubam. E é o que acontece na prática quando a gente coloca o nosso coração nas coisas. Entenda bem que essa passagem não está falando que nós não devemos ter, conquistar e comprar as coisas. Não está falando disso. Está falando do nosso coração, a inclinação do meu coração nas coisas. Que a gente não deve guardar os nossos tesouros na terra, porque um dia vai acabar. E aqui a orientação que ele dá é que nós acumulemos tesouros no reino de Deus. Que nós acumulemos a nossa direção diante dos nossos recursos no reino de Deus. Então aqui está falando do nosso coração, está falando daquilo que nós recebemos, daquilo que Deus já nos abençoou, daquilo que você já tem diante do que você recebeu de Deus. E ele diz para que nós façamos algo espiritual. Aqui uma declaração espiritual, dizendo que nós temos que acumular no reino de Deus, nos céus, onde não será a traça que vai talvez destruir, não tem ladrão para roubar, mas no local onde nós estamos cultuando ao nosso Deus, que é a casa dele. A igreja é chamada casa de oração. Então que eu e você tenhamos o nosso coração inclinado em servir no reino de Deus, em fazer na obra do Senhor, diante dos nossos dízimos, diante das nossas ofertas. Tudo aquilo que o Senhor te abençoa, você possa ter o seu coração inclinado em fazer também, contribuindo na obra que é do Senhor. Amém? Feche seus olhos, Pai, nós te agradecemos essa noite, essa quarta-feira, esse mês de janeiro que já iniciou em 2026. Nós te agradecemos, ó Pai, porque talvez muitos estão aqui cansados, vieram direto do trabalho, tiveram um dia difícil, tiveram uma semana difícil, mas nós estamos aqui, Senhor, para cultuar ao único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. Então que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Pai, cuidando de cada família, de cada dizimista, de cada ofertante, ó Pai. Que o Senhor continue nos ensinando através da palavra, que nós não devemos acumular coisas aqui na terra, mas sim no reino do Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, os homens, as mulheres, todos aqueles que precisam, Pai, de trabalho. Se tem alguém aqui precisando de uma porta de emprego, ó Pai, hoje nós oramos e clamamos por cada um deles, ó Pai, que está precisando de uma porta, de um emprego. Talvez de um empresário que está aqui ou nos ouvindo pela internet, que precisa, ó Pai, de uma intervenção do Senhor. Faça conforme o teu querer, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós consagramos, ó Pai, os recursos. Que o Senhor continue dando para nós a sabedoria, ó Pai, de administrar e que o teu reino continue avançando, crescendo e se desenvolvendo, ó Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor se agrada, que é a nossa vida, o nosso coração. Assim eu oro em o nome de Jesus. Amém, amém. Você pode contribuir aí através do Pix que vai aparecer aqui, do QR Code. Nos próprios envelopes aí, na cadeira tem também o QR Code. A salva que vai passar, se você preferir passar cartão também, fique à vontade. Você pode levantar sua mão, você pode ir até o fundo, mas participe agora em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto
bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tornou-se voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Amém, glória a Deus. A nossa primeira programação esse ano é o Legacy sábado, tá bom? Glória a Deus aí a galera do Legacy, glória a Deus. Eu estou reforçando aqui porque eu vou pregar no sábado, tá bom? Então você vem, você é meu convidado. Vou trazer uma palavra para os jovens aqui e vai ser poderoso, hein? Se preparem. Vou falar um pouquinho daquilo que a nossa geração de jovens precisa. Meu Deus, até eu estava preparando ali, falei, Senhor Jesus, ajuda nós. Mas você é convidado, você que tem mais de 18 anos, mais de 100 anos, você pode vir. Você está convidado. O jovem não está na idade, o jovem está na mentalidade, né? Então, se você tem uma mente jovem, você está convidado para vir aqui no sábado. É 7h30? Começa? 7h30, né? 7h30, né? 7h30. 7h30 no sábado, os jovens. Vai ser um tempo precioso. Tenho certeza disso. Vem para cá, Lê. Deixa Deus usar a sua vida hoje em nome de Jesus. O Alexandre vai trazer uma palavra para nós hoje. Eu digo que a quarta-feira é como se a gente estivesse com o tanque na metade, aí você vem na quarta para encher o tanque para chegar até domingo. É um tempo que complementa a nossa caminhada, a nossa vida com Cristo Jesus. E eu fiz um post interessante no meu Instagram essa semana, que nós não temos noção o quão maléfico é para nós, cristão, não frequentar a igreja, não estar ativamente nos cultos. Às vezes a gente acha que é só mais um culto, é só mais uma quarta-feira, é só mais um domingo. E existe um poder gigantesco no mundo espiritual para que nós tenhamos a nossa vida alimentada diante da palavra. A casa do Senhor, a igreja, foi deixada por Jesus para que nós tenhamos um alimento de se alimentar espiritualmente. Então, amém. Não sei porque eu falei isso, mas é só para poder edificar um pouquinho, amém? Você dá a mão para cá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento, Pai, de culto que o Senhor nos dá como oportunidade de estar aqui essa quarta-feira. Agora nós consagramos também, ó Pai, esse momento da palavra agora, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja usando o seu filho, ó Pai Alexandre, diante daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que não seja ele, mas que seja o Senhor falando através dele para cada um de nós, e que nós saiamos daqui, ó Pai, edificados, direcionados, ó Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, e que nós saiamos daqui fortalecidos e renovados. Assim nós oramos e consagramos em o nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Você está feliz nessa noite, meu irmão? Então vamos dar um glória a Deus bem forte aí? Aleluia, glória a Deus. É muito bom estar aqui na casa do Pai, como o pastor falou. É um privilégio a gente poder ouvir um pouco daquilo que Deus quer falar conosco. Eu creio que, eu sempre falo que a palavra, ela é viva e eficaz e ela nunca volta vazia, né? E a gente agradece sempre o privilégio que Deus nos dá através da vida dos pastores, que tem nos sustentado também em oração e no nosso dia a dia. Eu quero reforçar, né, de sábado que a gente vai ter o nosso Legacy. Convide mais um, venha e traga pelo menos uns 2, 3. Vai ser bênção demais. Creio que o Senhor vai estar usando a vida do pastor. Creio que a gente vai viver esse ano sobrenatural de Deus. Quem crê nisso? A gente está num ano o ano da aliança. E eu estava falando ali com a pastora, eu creio que esse ano o Senhor vai fazer um mover sobrenatural no nosso meio. Essa igreja vai crescer, temos visto as coisas acontecendo e eu creio que logo, logo esse lugar vai ficar pequeno aqui. Em nome de Jesus. Você crê, pastor? Já recebeu essa profecia, né, pastor? Então, vamos receber. Eu quero dividir com você uma palavra que Deus colocou no meu coração. Sempre, quando eu trago alguma coisa para vocês, geralmente é aquilo que Deus trabalhou primeiro no meu coração. E não foi diferente dessa vez. E eu quero dividir com você uma palavra que se encontra em Filipenses 4:6. Eu acabei transcrevendo toda a palavra para o tablet. E eu confesso para vocês que quando eu não estou com a Bíblia aqui, parece que eu estou sem nada. Mas a Marisa fala: Alexandre, não põe tanta coisa lá em cima que você fica se perdendo. Você põe a Bíblia, põe o tablet, põe o celular. Então, o homem sábio escuta a sua esposa sábia, né? Então a gente obedece. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Que não, misericórdia. Vamos lá. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Senhor, que não seja eu falar, mas tu através do seu Santo Espírito, Pai. Ministra, Senhor, aos corações de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, aqueles que estão online também, Senhor. Aquilo, Senhor, que tu queres fazer, aquilo que o Senhor quer transformar, aquilo que o Senhor quer curar, ó Pai. Fala, Senhor, não deixa eu falar nada, Senhor, de mim mesmo. Somente o seu Santo Espírito tenha, ó Pai amado, autorização nesse lugar, Pai. Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, distrair, Senhor, os meus irmãos, Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite edificados para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todo início de ano geralmente não traz apenas esperança, mas também nos traz um pouco de cobrança. Nos traz comparações, nos traz medo do desconhecido, medo do que está ruim, não melhorar ou que até piore. Geralmente fazemos um monte de promessas que não vamos conseguir cumprir, nem metade, quanto mais as principais. Por exemplo, como fazer academia, ou ler a Bíblia toda, né, durante o ano. Quem fez essa promessa aí esse final de ano? O pessoal tudo assim, né? Metade da mão, né? Porque geralmente a gente faz as promessas, a gente faz os compromissos, mas a gente acaba não cumprindo. Todo ano eu faço a promessa que eu vou para a academia, Fê. Todo ano. E a última vez que eu fui, estava falando com o pastor esses dias, conversando com ele, acho que faz uns 2 anos atrás. Eu fui lá e eu fiz a minha inscrição, porque nós trocamos, o dono da academia fez inscrição na minha escola e nós fomos, eu, a Marisa e o Teteu, para poder fazer a academia, para nos exercitar, para cuidar do corpo também, não só da alma. Agora, imaginem quantas vezes eu fui nesse processo que eu fiz a minha inscrição. Chuta aí.
Estão ficando bom. Somente no dia da minha inscrição. Porque geralmente a gente não consegue cumprir muitas vezes aquilo que a gente se compromete, porque não é tão importante, ou às vezes a gente não faz daquilo ser muito importante. Muitas vezes também você continua carregando o peso do ano passado, porque na verdade foi somente um dia a mais, só mudou o calendário. Os problemas continuam. As situações, as circunstâncias, elas continuam na mesma. Talvez a sua oração tenha sido, ou tem sido, Deus, está muito difícil. Mais um ano e está tudo igual, começou igual. Talvez a sua mente não encontre descanso. Todos nós temos ansiedade. Não sei se o tema está aí, mas o tema é vencendo a ansiedade. Acho que quase ninguém aqui é ansioso, né? Todos nós temos ansiedade, alguns mais, outros menos. Geralmente cuidamos do nosso corpo, mas não conseguimos cuidar da nossa mente, controlando essa ansiedade. É algo que, por nossas próprias forças, nós não conseguimos. São crises que nos afligem e fogem do nosso controle. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Deus não se escandaliza com a sua ansiedade, meu querido. Ele se importa com ela. Salmos 94:19 diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Em outra versão diz: quando a minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Olha que palavra. Ou seja, quando eu estou desorientado, aflito, as consolações de Deus entram em ação. Hoje eu quero passear um pouco mais na Bíblia, porque eu quero te dar munição para você poder vencer a ansiedade. No versículo 6 de Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra não está dizendo não sinta ansiedade. Ela diz: não andem ansiosos. Andar fala de caminho, fala de prática constante, fala de estilo de vida. Paulo está dizendo: não faça da ansiedade o seu chão onde vocês pisam. O texto continua e diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A palavra não está dizendo em algumas, mas sim em todas. No que você entende, no que você também não entende, no que você consegue resolver e principalmente naquilo que você não consegue resolver. Não adianta você se preocupar, não vai resolver os seus problemas. Pode acreditar, eu já tentei fazer isso. Eu já tentei me preocupar a ponto de tentar resolver tudo sozinho. Precisamos aprender a entregar tudo para Deus. Salmo 68 diz: confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Deus não quer frases bonitas, meu irmão. Deus quer corações abertos. Ele quer que você seja sincero, orações sinceras. Senhor, eu não sei o que estou fazendo. Ou, Senhor, eu estou perdido. Eu errei nas minhas decisões. Senhor, me socorre. Às vezes nós queremos florear muitas orações. Senhor, meu Deus, maravilhoso Pai, glorioso. Quando alguém começa a orar assim comigo, perto de mim, pastor, eu já falei: isso aí é embromation. Não queira fazer tudo sozinho, não queira ser o super-herói. Está cheio de super-heróis debaixo da terra. Morreu de depressão, morreu de infarto, morreu porque não soube dividir o fardo. Não seja mais um nessa triste estatística, meu irmão. Filipenses continua: pela oração, pela súplica com ações de graça,
A oração leva o problema a Deus, a súplica reconhece a nossa dependência, a gratidão declara fé antes da resposta. E aí vem a promessa: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isaías 26:3 diz, e confirma tudo isso: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. É isso, aqui está o segredo. Quer ter paz? Quer ter uma boa noite de sono? Confie em Deus. O início do ano é um terreno perigoso para a mente, porque o ano começa, mas os problemas nem sempre terminam. Janeiro já chega com um monte de contas, né? IPTU, IPVA, tudo que é ruim começa com I, né? Só não igreja. Material escolar, e a mente começa a viajar para o seu futuro. E se não der certo? E se eu errar de novo? E se eu faltar? Você faz às vezes um monte de programações, você faz um monte de promessas, como nós já falamos, e nem sempre essas coisas vão dar certo. E a minha pergunta é: e se não der certo? Jesus disse em Mateus 6,34: Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por quê? Porque Deus só dá graça para hoje. A força de amanhã vem amanhã. Lamentações 3:22 diz: As misericórdias do Senhor serão a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Não é o ano novo que traz a força, é a misericórdia diária sobre a sua vida, sobre a minha vida. A paz de Deus guarda o coração e a mente. E isso é muito importante, porque a ansiedade começa exatamente na mente, mas ela se instala no coração. A mente pensa, o coração sente, e quando os dois estão desprotegidos, a ansiedade entra. Por isso a Bíblia não trata esse problema somente emocional, ela trata a ansiedade como um problema espiritual também. Provérbios 4:23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração não está guardado, qualquer pensamento, ele entra. Qualquer medo cresce e qualquer preocupação domina a gente. Deixa eu te dizer algo importante. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. Mas todo pensamento que permanece é porque encontrou um espaço. Então o que nós temos que fazer? Veja o que diz Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Observe que Jesus não está falando para incrédulos, ele está falando para os seus discípulos. Gente que ora, gente que crê, gente que anda com ele. Isso nos ensina que o crente também anda ansioso, sim ou não? Infelizmente. Jesus continua: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Ele não disse olhe para os pastores, olhe para os seus irmãos, ele disse olhe para os pássaros. E eu confesso para vocês que eu nunca vi um pássaro morrer de fome, ou um pássaro esquelético. Se alguém já viu aqui, por favor, me fale. Jesus conclui dizendo: não tendes vós muito mais valor que elas? Você vale muito mais, você é filho, você é cuidado, meu irmão.
não precisa andar ansioso por coisa alguma. Jesus continua no versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A resposta é simples: ninguém. Ninguém pode. Ansiedade não acrescenta saúde, ansiedade não acrescenta provisão, ansiedade não acrescenta tempo de vida, pelo contrário, ele rouba. Ele rouba a sua paz, ele rouba o seu sono. Quantas pessoas têm dormido mal por deixar a ansiedade tomar conta delas? Elas dormem mal ou quase não dormem. Isso afeta no seu humor e começa a afetar em seus relacionamentos, principalmente dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Isso é um fato. Você não dorme direito e isso afeta nas suas tomadas de decisões. Você começa a errar nas suas atitudes. Você já não produz tão bem como antigamente. Tem dores de cabeça constantes. Isso vai trazendo uma frustração cada dia maior em você. Você fica mais irritado, sem paciência. E por causa de tudo isso, você procura se isolar cada vez mais. Porque você começa a se tornar uma pessoa insuportável. E é isso que o inimigo mais quer: te afastar dos relacionamentos, te afastar das pessoas, te afastar da igreja, da comunhão. Nós temos falado muito, batido muito na tecla sobre os GCs. Ele é extremamente importante, meu irmão. Valorize isso. Eu tenho experiências de outras igrejas na qual o crescimento maior é por causa dos GCs. É lá que você vai ter a comunhão, é lá que você vai conseguir compartilhar do pão também, né? Mas compartilhar a sua vida. Você vai poder ajudar outras pessoas, você vai poder ser ajudado. Dê a oportunidade de visitar um GC. Nós temos 5 hoje, né, pastor? Fora o que nós vamos abrir até o meio do ano, né? Uns 10, né, pastor? Em nome de Jesus. Ceda a sua casa também como um ponto de pregação. A Shekinah vai estar lá dentro. Eu já vi coisas maravilhosas, grandiosas acontecendo quando a Shekinah de Deus está lá. Abra a sua casa e veja o sobrenatural acontecendo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Acabei me perdendo aqui. Provérbios 12, 25 diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Talvez você esteja aqui nessa noite por fora rindo e de pé, mas por dentro você está desanimado e abatido. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, meu irmão, que você não será mais ansioso por coisa alguma, porque o Deus de aliança suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Recebe, meu irmão. Confesso para você que eu particularmente não sou uma pessoa ansiosa por natureza, mas tem coisa que nos traz ansiedade. A gente acaba às vezes olhando para o amanhã. A raiz da ansiedade é a necessidade de controle. Nós ficamos ansiosos porque queremos garantir resultados, queremos ter certeza das coisas, queremos prever tudo. Mas Jeremias 10, 23 diz: eu, Senhor, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Não é você que controla tudo, você nunca foi e nunca será. Ansiedade é trabalhar sem descanso. Fé é trabalhar confiando. Jesus faz um convite em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu querido, você já está cansado de tentar resolver tudo sozinho?
Está preocupado com as metas que você tem que bater, está preocupado com o diagnóstico que você recebeu, está ansioso porque seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor, está cansado porque o seu casamento parece que não tem mais jeito, está cansado porque você é explorado no seu trabalho, ou porque você está sem trabalho, ou porque você acha que no seu trabalho ninguém te valoriza, só te explora. Começa a declarar como salmista, no Salmo 55, 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Entrega tudo nas mãos dEle, confia, descansa. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Eu tenho conversado muito com o pastor e muitas vezes questionei algumas situações com ele. E ele disse, ou ele diz, geralmente, Alê, não entendemos muitas coisas, mas nada foge do controle de Deus. E no final eu acabo entendendo porque a gente passa por muitas situações e porque muitas coisas aconteceram na minha vida daquela forma, e eu consigo entender que foi por causa dessas situações que eu pude tomar algumas decisões certas na minha vida. Deus sabe qual o melhor caminho Ele tem para nós. Muitas vezes nós não entendemos de momento, ou às vezes só vamos entender no céu, porque aquele relacionamento não deu certo, porque eu ainda não casei. Quem está querendo casar aí, meu irmão? Levanta a mão. Ninguém? Jesus, vocês estão devagar, jovens. É medo? O que é isso? Porque eu fui mandado embora, porque eu não consegui aquele emprego. Não importa, entregue as suas ansiedades ao Senhor, que o mais Ele fará. Eu tenho vivido um tempo diferente na minha casa. A maioria aqui sabe que meu filho vai casar esse ano, em abril. E algumas preocupações e ansiedades, elas são diferentes, mas elas acontecem. Eu penso, e aí, quando ele sair, como vai ser? Como vai ser ele como marido? Como vai ser ele como sacerdote? Como vai ser ele como pai? Ou como vai ser ele como supridor? Mas ontem nós recebemos o nosso convite, pastor. Não tínhamos recebido ainda o convite. E nós recebemos, eu pensei que eu não ia ser convidado, eu fiquei com medo. E eles fizeram todo um planejamento para a gente não ver lá, esconderam lá o convite, a caixa. E foi um momento importante, foi um momento de emoções. E quando eu abri a caixa, tinha um papel com uma declaração dele e dela para nós. E o que me confortou e que me deixou mais tranquilo, que acalmou meu coração, é que ele dizia, uma das coisas que ele dizia na carta, naquela declaração era: eu agradeço, eu louvo a Deus pela vida de vocês que me ensinaram a andar nos caminhos do Senhor. E hoje eu sou o homem que sou, com os princípios que eu tenho, porque vocês não abriram mão de, muitas vezes, mesmo eu não querendo, caminhar lado a lado com o Senhor. E quem conhece o Teteu sabe disso, ele tem princípios que ele não troca, que ele não muda, que ele não negocia. E eu louvo a Deus por isso. Isso acabou acalmando o meu coração. A ansiedade nem sempre vai te perguntar, e se der errado? Mas Hebreus 13, 5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. E Isaías 41 diz: não temas, porque eu sou contigo. Quando Deus diz não temas, não é conselho emocional, é uma promessa espiritual. A ansiedade nasce quando tentamos controlar o que é e o que pertence a Deus. Confiar na vontade e na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos o processo. A verdade é uma só: não confiamos em quem não conhecemos. E quanto mais conhecemos a Deus, menos espaço a ansiedade encontra. Por isso a Bíblia não
nos chama apenas para crer em Deus, ela nos chama para conhecer o caráter de Deus. Salmo 100, versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade é de geração em geração. Deus é bom quando entendemos, mas Deus é bom quando não entendemos. Deus é bom quando Ele responde, e continua sendo bom quando Ele está em silêncio. A ansiedade cresce quando achamos que Deus mudou. Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não mudou, então o cuidado continua, a fidelidade dele continua, a provisão dele não acabou. Creia nisso, meu irmão. Não é teoria, é experiência. Você não vai entender tudo, você não vai controlar tudo, mas você pode confiar. Você faz planos, você organiza, você trabalha, mas é Deus quem dirige. Está em Provérbios. Quando esquecemos isso, a ansiedade aparece, mas quando lembramos disso, a paz volta. Por isso nós precisamos estudar a palavra. Por isso que eu tinha que estar com a Bíblia aqui para bater, ó. A palavra é importante, nós precisamos conhecê-la, ela é nosso manual. Eu sei que tem muita gente que quando compra uma TV nova, uma geladeira, seja lá o que for, não costuma ler o manual, né? Eu geralmente só costumo ler o manual quando começa a dar problema. Quando você liga e dá uma faísca, aí você vê que você montou alguma coisa errada. Mas a Bíblia é o nosso manual diário. Lá tem tudo para as nossas vidas. Ele vai nos dar o caminho para todas as coisas, todas as coisas. Olha só o que diz em Gênesis 12. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou o mapa. Naquela época não tinha GPS. Deus não explicou o roteiro e Deus não mostrou o final para ele. Mas por causa disso, por causa da fé, pela confiança, ele é citado em Hebreus 11. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra, que ele recebeu como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Quantos de nós faríamos isso? Primeiro, para você fazer isso, você precisa reconhecer a voz de Deus. Você precisa estar sensível à voz de Deus. Como é que você pode fazer isso se você não tem intimidade? Na verdade, você só reconhece as vozes de quem você tem intimidade. Se a tua mulher, se o teu parente te grita lá de baixo, você sabe quem é. Já vou mãe, já vou pai, já vou esposa. A ansiedade pergunta: onde isso vai dar? E a fé responde: Deus está guiando. Abraão não tinha resposta, mas tinha uma promessa. Você tem promessa, meu irmão? Então creia que Deus vai cumprir cada uma delas sobre a sua vida. Talvez você esteja vivendo um processo difícil, um processo que você não entende. Talvez o caminho esteja mais difícil do que você imaginou. Talvez a ansiedade esteja te dizendo: Deus se esqueceu. Mas a palavra de Deus diz: Ele não se esquece, Deus não falha, e Deus não te abandona, meu irmão. A palavra de Deus fala que mesmo que a mãe se esqueça do seu filho, que olha que é difícil, eu vejo pela minha casa, Deus jamais se esquecerá de você. Eu escutei uma frase que eu achei muito bacana esses dias, e é interessante, eu estava falando com a Marisa, quando eu tenho um pouco de dúvida sobre a palavra que eu vou
eu vou ministrar, eu peço um sinal para Deus. E o sinal sempre é o mesmo. Eu preciso escutar uma palavra sobre o tema que eu vou falar. E que seja aleatório, mas tem que ser com o mesmo tema. E eu mostrei ontem Foi ontem, falei para ela, mostrei para ela. Eu falei, Senhor, me confirma, é essa palavra que o Senhor quer? A gente fica inseguro, né, pastor? Às vezes tem outras palavras para poder falar, outras coisas para poder pregar. Mas como essa palavra falou forte ao meu coração, eu quis dividir isso com vocês. E eu estava rolando lá o celular, e eu orei e falei, Senhor, fala comigo. Que seja específico nessa palavra. E entrou a primeira propaganda, quando eu relei a segunda, a primeira coisa que estava lá, não andeis ansioso. Eu falei, eita glória, que bênção. Deus fala, meu irmão, Deus usou uma jumenta, não vai usar um TikTok? Eu creio. E eu escutando essa semana, uma pessoa falando, eu achei bacana e eu quero dividir com vocês aqui. Ele disse assim, a ansiedade é uma prisão invisível. A ansiedade é prendendo você no amanhã para interromper você de viver o hoje. Olha que forte. Existem 2 dias que você não pode fazer nada. O ontem e o amanhã. E o maior sinal que você está fora do propósito se chama ansiedade. Se coloque de pé, meu irmão. Eu quero que você pense em tudo aquilo que foi falado nessa noite. Sabe, muitas vezes eu questiono a Deus por algumas situações. Alexandre, mas você fica questionando Deus? Deus é meu pai. Quem nunca chegou para o pai? Fala sua filha aí, Felipe. Mas por que, pai? Não, você não pode fazer isso. Mas por que, pai? E esse é o relacionamento que eu tenho com meu pai. E eu procuro ter essa priori de não andar ansioso por coisa alguma. Mas é difícil. A minha esposa, eu tento controlar ela um pouquinho mais. Não sei se porque é mulher, e as mulheres depois podem me bater. Até caiu o microfone aqui. Mas ela é bastante ansiosa. Aí ela quer sempre um docinho, arruma desculpa, né? Para comer um docinho falando que ela está ansiosa. Ai, hoje eu estou muito ansiosa, eu quero um doce. Não sei se isso é verdade, mulheres. Mas ela faz eu buscar sorvete, faz eu buscar chocolate. Mas o que eu quero trazer para vocês nesse início de ano, nós temos ainda 350 e poucos dias. Ainda muitas coisas vão acontecer, muitas coisas vão rolar. E eu quero te preparar para esse ano. Porque como eu disse, eu creio que vai ser um ano diferente. Que quando Deus cria uma aliança com a gente, que esse é o tema, Ele está dizendo para você, o que eu tenho com você é forte. Ele não acaba. Não sei se todos aqui já usaram uma aliança ou já pegou uma aliança. A aliança, ela não tem início e não tem fim. Se você olhar, ela não tem emenda. É por isso que Deus usa a aliança para falar conosco. Porque Ele quer falar para nós, para cada um de nós, que eu não tenho um começo e não vou ter um final na qual eu vou desistir com você. Nós somos eternos.
Nós vamos estar juntos um dia para todo sempre. Eu sempre falo e trago uma palavra que geralmente Deus falou comigo, que era algo que eu estava precisando naquele momento. E eu quero que você entenda algo muito importante. A Bíblia não ignora a dor humana. Ela não romantiza o sofrimento. O crente tem que sofrer. Eu não creio nisso. Ela não finge que está tudo bem quando não está. A Bíblia nos ensina como atravessar a dor sem perder a fé. Gostaria que você curvasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos. Talvez a sua mente esteja cansada, seu coração sobrecarregado. Talvez o amanhã tenha tirado a sua paz, te trazendo medo e angústia. Você fez mudanças que te trouxeram medo, incertezas, medo de não dar certo, medo de não dar conta, medo de um novo emprego, medo de sair do emprego, medo de um diagnóstico que você recebeu, medo de perder o seu casamento. Eu quero declarar sobre a sua vida Mateus 11:28, que diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é um dia que o Senhor quer libertar você desse fardo, de toda ansiedade. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e nós te adoramos, Senhor. Obrigado por essa noite. Nós estamos aqui não fortes, não autossuficientes, Pai, mas totalmente dependentes de Ti. O Senhor conhece cada mente cansada, cada pensamento acelerado, cada noite mal dormida, cada preocupação escondida. Hoje, em obediência à Tua palavra, nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Não parte mais todas elas. Entregamos o medo do amanhã, entregamos as incertezas, entregamos os planos que não deram certo, entregamos o nosso cansaço da alma. Nós declaramos que confiamos na Tua bondade, confiamos na Tua vontade, confiamos no